Olá, chamados! Sejam bem-vindos ao Vazio. Hoje, trago 3 relatos de pessoas que viram o que o escuro esconde. Do vigia de um galpão esquecido ao frentista de uma estrada onde o tempo parou. Prepare seu café, apague as luzes e, cuidado, o vazio pode estar olhando de volta. Vamos para os relatos. Meu nome é Carlos. Tenho 52 anos e trabalhei como vigia noturno em um centro logístico por mais de uma década. Eu sempre gostei do silêncio, pagava melhor e eu não precisava lidar com pessoas. O lugar era imenso, um labirinto de prateleiras de metal que iam até o teto, carregadas de caixas que ninguém parecia mover. O turno das 22 horas às 6 horas era tranquilo, até aquela terça-feira chuvosa de novembro de 2025. O que eu vi não foi um ladrão, foi algo que desafia a lógica. Tudo começou por volta das 2 da manhã. Eu estava na guarita, tomando um café forte e observando os 16 monitores de CCTV. A tela 4, que cobria o fundo do galpão 7, começou a chiar. Era uma estática estranha, como se algo estivesse interferindo no sinal. Quando a imagem estabilizou por um segundo, eu vi um vulto. Era alto demais para ser um homem e estava parado exatamente embaixo de uma das luzes de emergência que teimava em piscar ritmicamente. Peguei o rádio e chamei o supervisor, mas só recebi chiado de volta. Estranhei, pois o alcance era total ali. Calcei minhas botas, peguei a lanterna pesada e decidi ir até lá. O galpão 7 ficava a uns 300 metros da guarita. Enquanto eu caminhava pelo pátio sob a chuva fina, senti um calafrio que não vinha do vento. Era aquela sensação clássica de que você não está sozinho, de que olhos invisíveis estão medindo cada passo seu na escuridão profunda. Abri a porta lateral do galpão e o som do metal rangendo ecoou como um tiro no vazio. O cheiro lá dentro era diferente naquela noite. Um odor metálico misturado com algo orgânico, como carne esquecida no sol. Liguei a lanterna. O feixe de luz cortava a poeira suspensa no ar. "Tem alguém aí?" gritei. Minha voz rebateu nas paredes de zinco, mas a única resposta foi o estalo das lâmpadas de sódio esfriando lá no alto. O silêncio era pesado, quase tátil. Caminhei até o corredor 4, onde a câmera tinha captado o vulto. No chão, notei algo que me fez parar na hora. Havia uma trilha de um líquido escuro e viscoso. Não era óleo. Parecia que algo tinha sido arrastado por entre as prateleiras. Apontei a lanterna para cima e vi que algumas caixas no topo, a 6 metros de altura, estavam rasgadas. O conteúdo, que deveriam ser eletrônicos, estava espalhado pelo chão como se algo estivesse procurando por algo específico. Foi quando ouvi um som seco, como ossos quebrando, vindo de cima das prateleiras à minha direita. Apontei a luz rapidamente, mas só vi o rastro de algo se escondendo atrás de um palete. "Eu estou armado!" Menti, apertando o cabo da lanterna com tanta força que meus dedos doeram. O som parou. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho. Eu podia ouvir minha própria respiração curta e o batimento acelerado do meu coração ecoando nos meus ouvidos como um tambor. De repente, todas as luzes do galpão se apagaram de uma vez. O breu era total, exceto pelo círculo de luz da minha lanterna que começou a falhar. O feixe piscava, morrendo aos poucos. No último lampejo de luz forte, eu o vi. A 3 metros de mim, pendurado no teto como uma aranha humana, estava uma criatura de membros longos e pele cinzenta. Ela não tinha olhos, apenas uma boca rasgada que exalava aquele cheiro de flor murcha e podridão que eu já conhecia. Eu não pensei, apenas corri. Meus pés batiam no concreto e eu derrubava tudo o que via pela frente para criar obstáculos. Eu ouvia o som daquela coisa saltando de prateleira em prateleira atrás de mim com uma agilidade impossível. Cheguei à porta lateral e puxei com toda a força, saindo para a chuva. Corri até a guarita e me tranquei, ofegante. Olhei para os monitores. Na tela 4, a criatura estava parada na porta do galpão, olhando diretamente para a câmera. Ela levantou uma das mãos longas e apontou para a guarita. Eu percebi que ela sabia exatamente onde eu estava. Peguei meu celular para ligar para a polícia, mas a tela estava morta, mesmo com bateria cheia. Passei o resto da madrugada encolhido no chão da guarita, segurando uma faca de cozinha que usava para o lanche. O sol finalmente começou a aparecer às 6 horas, e como por encanto, o sinal do rádio voltou. O supervisor perguntou se estava tudo bem. Pedi demissão naquele mesmo dia. Não dei explicações, apenas peguei minhas coisas e fui embora. Meses depois, soube que o galpão 7 foi fechado para reformas estruturais, após o desaparecimento de outro vigia. Hoje, aos 53 anos, trabalho em um supermercado iluminado durante o dia. Mas toda vez que ouço um estalo no teto, ou sinto o cheiro de algo murcho, eu travo. O turno da noite me ensinou que o vazio não está desabitado. Ele apenas espera as luzes se apagarem. Meu nome é Mariana, tenho 28 anos e sou técnica de enfermagem. Em 2024, aceitei cobrir o turno da noite na ala de cuidados paliativos de um hospital antigo no interior. O salário era o dobro, mas o isolamento era total. A ala ficava no 4º andar, uma parte do prédio que ainda preservava azulejos brancos encardidos e luzes que zumbiam, como se estivessem prestes a explodir. Era o meu primeiro dia e a enfermeira-chefe me deu apenas um aviso: se o sinal do 404 tocar, não suba sozinha.
Achei que fosse um trote de novata. O relógio marcava 0:15 quando o painel de LED no posto de enfermagem apitou. O número 404 brilhou em um vermelho sangue. Eu estava sozinha. Minha colega tinha descido para buscar café. Ignorei o aviso da chefe. Peguei meu prontuário e caminhei pelo corredor longo e silencioso. O som dos meus sapatos de borracha contra o piso frio parecia alto demais. O cheiro de éter e desinfetante era tão forte que chegava a queimar as narinas. Cheguei à porta do 404. Ela era de madeira pesada, diferente das outras que eram de metal. Girei a maçaneta e a porta rangeu, revelando um quarto mergulhado na penumbra. Liguei o interruptor, mas a luz apenas piscou fracamente. O quarto estava vazio. A cama estava perfeitamente arrumada, com lençóis esticados, e as janelas estavam travadas por fora. Não havia paciente, nem aparelhos, apenas um frio glacial que parecia emanar do centro do cômodo, congelando meus pensamentos. Senti um suor frio escorrer pelas minhas costas. Chamei pelo rádio a segurança, mas só ouvi estática e uma voz muito baixa, rouca, sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Decidi subir novamente, movida por uma mistura de dever profissional e um medo paralisante. Quando entrei no corredor da ala, todas as luzes se apagaram de uma vez. O único brilho vinha da pequena janela de vidro na porta do quarto 404, uma luz azulada, doentia, que pulsava lá dentro. Aproximei-me da porta e olhei pelo vidro. O quarto não estava mais vazio. Sentado na beira da cama, havia um homem extremamente magro, vestindo um pijama hospitalar de décadas atrás. Ele estava de costas para mim, balançando o corpo lentamente para frente e para trás. O som que saía de lá de dentro era um choro abafado, seco, como se ele não tivesse mais lágrimas para derramar. Minha mão tremeu ao tocar a maçaneta. "Senhor? O senhor precisa de ajuda?" Perguntei com a voz falha. O homem parou de se balançar instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto, daqueles que fazem seus ouvidos latejarem. Ele começou a virar a cabeça para trás, mas o pescoço girava, além do que é humanamente possível. Quando ele finalmente me encarou, eu quase desmaiei. Ele não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos e a boca, havia apenas uma pele lisa e acinzentada, esticada sobre o crânio. Ele estendeu a mão em minha direção, e seus dedos eram longos e pontiagudos. Eu tropecei para trás, batendo com as costas na parede oposta. O homem saiu da cama sem fazer barulho e começou a caminhar em direção à porta. Seus movimentos eram bruscos, como os de um boneco quebrado. O painel de sinalização acima da porta começou a piscar freneticamente e o som do alarme ficou ensurdecedor. Eu tentei correr, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. O cheiro de flor murcha e carne velha tomou conta do corredor, o mesmo cheiro que precede a morte. De repente, a mão da enfermeira-chefe tocou meu ombro, me fazendo soltar um grito que rasgou o silêncio do hospital. "Eu avisei para não vir aqui sozinha", disse ela, com uma expressão de cansaço profundo. As luzes do corredor voltaram ao normal. Olhei pelo vidro da porta novamente e o quarto estava vazio de novo. "Ele foi o primeiro paciente desta ala, em 1950, ela explicou. "Ele nunca aceitou que o plantão dele acabou. Ele ainda acha que precisa de alguém para cuidar da sua dor. Terminei aquele plantão em estado de choque. No dia seguinte, pedi transferência para a administração. Descobri nos arquivos que o quarto 404 foi o local onde um médico cometeu um erro fatal e, consumido pela culpa, tirou a própria vida durante o turno da noite. Meu nome é Tiago, tenho 24 anos. Na época, eu trabalhava como frentista em um posto de bandeira branca, na rodovia 40, um trecho esquecido que liga o nada a lugar nenhum. O turno da noite era uma eternidade de tédio, iluminado por lâmpadas fluorescentes que atraíam nuvens de insetos. Das 2 às 5 da manhã, era raro passar um carro. Eu passava o tempo limpando o balcão da conveniência e ouvindo o rádio de pilha, torcendo para o sol aparecer e eu poder ir para casa descansar. Certa madrugada, por volta das 3 horas, um nevoeiro denso desceu sobre a estrada, engolindo os pinheiros ao redor. O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o zumbido dos cabos de alta tensão. De repente, vi 2 faróis amarelados cortando a névoa. Um carro antigo, um Opala preto impecável, encostou na bomba 1. O motor tinha um som estranho, um ronco abafado, que parecia mais um rosnado do que mecânica. Saí da conveniência para atender, ajeitando o boné. Quando me aproximei, notei que os vidros eram tão escuros que eu não conseguia ver quem estava lá dentro. O vidro do motorista baixou apenas alguns centímetros. Um cheiro insuportável de terra molhada e algo doce, como flores de velório, saiu de dentro do veículo. R$50, disse uma voz seca e sem emoção. Eu não conseguia ver o rosto do motorista, apenas uma mão pálida, com unhas amareladas, estendendo uma nota de dinheiro que parecia úmida ao toque.
Enquanto eu abastecia, um desconforto profundo tomou conta de mim. O carro não balançava, não havia som de rádio, nem o brilho de um painel aceso. Parecia uma carcaça vazia. Olhei pelo canto do olho para o banco de trás e vi o vulto de uma criança sentada imóvel, com as mãos no colo. Ela usava um vestido branco que parecia brilhar no escuro. O que me gelou o sangue foi que, mesmo com o carro parado sob a luz forte do posto, a criança não projetava sombra alguma no banco. A bomba travou. Guardei o bico e bati de leve no teto do carro para avisar que estava pronto. O vidro baixou um pouco mais. O motorista não se moveu, mas a criança no banco de trás virou a cabeça lentamente. Ela não tinha olhos, apenas cavidades escuras que pareciam absorver a luz do poste. Ele quer saber se você quer ir com a gente, disse a voz do motorista, mas os lábios da criança se mexeram em perfeita sincronia. Eu congelei no lugar, sentindo o ar fugir dos meus pulmões. Tentei balbuciar um não, mas minha garganta estava seca. Recuei lentamente em direção à conveniência, sem tirar os olhos do Opala. O carro não deu partida. O motorista simplesmente soltou o freio de mão e o veículo começou a deslizar silenciosamente, como se estivesse flutuando sobre o asfalto. Ele não foi para a estrada. Ele virou em direção ao matagal escuro, atrás do posto, onde não havia caminho, apenas árvores fechadas e um barranco íngreme, que levava a um riacho seco. Entrei na conveniência e tranquei a porta de vidro. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um infarto. Olhei pelas câmeras de segurança. O Opala tinha sumido no mato, mas o que eu vi na tela me fez cair de joelhos. Nas imagens, eu aparecia sozinho na bomba. Não havia carro, não havia Opala preto, não havia criança. Eu estava conversando com o vazio, segurando o bico de combustível no ar e pegando uma nota de dinheiro invisível de uma mão que não existia na gravação. Pensei que estava tendo um surto psicótico por causa do cansaço. Abri a gaveta do caixa para guardar a nota de R$50 que o homem tinha me dado. Quando toquei no papel, ele se desfez em cinzas pretas entre os meus dedos. O cheiro de flores murchas infestou a loja inteira instantaneamente. Olhei para o vidro da porta e vi a marca de uma mão pequena, de criança, estampada pelo lado de fora, como se alguém tivesse tentado entrar enquanto eu estava distraído, olhando para as câmeras. Passei o resto da madrugada no canto mais iluminado da loja, com um facão de cortar mato na mão. O nevoeiro não subiu até o amanhecer. Às 6 da manhã, meu colega chegou para me render. Contei o que aconteceu e ele ficou pálido. Ele me levou até os fundos do posto, no matagal. Lá, encontramos as marcas de pneus que paravam abruptamente na beira do barranco. Lá embaixo, no fundo do riacho, havia um Opala preto retorcido, coberto de ferrugem e lodo, acidentado ali há mais de 30 anos. Pedi as contas naquele mesmo dia e nunca mais dirigi por aquela rodovia à noite. Descobri depois que, em 1994, um pai e uma filha morreram naquele exato ponto após ficarem sem combustível e o carro ser atingido por um caminhão. Hoje, trabalho em uma oficina no centro da cidade, cercado de barulho e gente. Se você já trabalhou no turno da noite ou viveu algo que a ciência não explica, não guarde isso para você. Envie seu relato para o e-mail que está na descrição. Aqui no O Vazio Chama, nós não julgamos, nós escutamos. Não esqueça de ripar esse vídeo, deixando o seu like e se inscrevendo para não se perder no próximo especial. Agora fica a pergunta: e se o próximo relato for o seu?